Hoje a nossa aula de antropologia religiosa, estamos falando sobre a comunicação na liturgia. Acabamos de ver que a liturgia é o meio de se encontrar Deus ou o Deus, e tem que acontecer uma epifania. No final de todo o ritualismo, de toda a liturgia, a sensação, o sentimento é: tive uma experiência com Deus, tive uma epifania, Deus revelou. E aqui estão as pedras, A, B, C, D, E, F, 6 pedras, que a primeira é a pedra da linguagem. Eu estou utilizando esse livro aqui como referência, tá bom? Um livro bom, gostei de ter encontrado esse livro também, tem outros mais aprofundados, escrito por Castro Teixeira, da Diocese de Oliveira, Minas Gerais, presbítero há 44 anos, pároco da Paróquia Santíssima Trindade, professor de liturgia no Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, da Arquidiocese de Belo Horizonte, ligado à PUC Minas Gerais, jornalista, radialista e homem de televisão, especializado em comunicação de massa, e por isso ele escreveu esse livrinho aqui. Quer dizer, você encontra um livro. E onde eu fui procurar esse livro? Numa editora católica. Uma editora católica, por causa que eles que trabalham muito com a questão litúrgica, porque para o religioso católico, a liturgia não é um culto que você oferece de uma maneira assim informal. Não fazer um culto aqui. Tem todo um passo a passo, porque eles acreditam realmente que é o caminho das pedras. Não é todo mundo que pode fazer, tá bem? Celebrar uma missa, por exemplo. Não é todo mundo que pode lá abençoar uma hóstia, não é todo mundo que pode fazer um batismo. Tem todo um passo a passo ali. A não ser em casos extraordinários, aí alguém pode fazer lá uma missa, um culto, um ato litúrgico. Mas em caso extraordinário, via de regra, só o sacerdote ordenado pelo catolicismo. Fui buscar neles, bem? E gostei muito de ter encontrado esse livro aqui, porque ele me ajudou muito na minha compreensão desse assunto, que no nosso meio evangélico ele não é um assunto, sabe, relevante. No meio evangélico a liturgia não é relevante, por causa que a gente tem uma luta muito grande contra a idolatria, e a gente não quer que o nosso culto se torne um culto idolátrico. Quer dizer que então a gente não trata do assunto como deveria tratar. E quando a gente vai tratar desse assunto da liturgia, é de uma maneira mais ou menos esparsa, né? É um passo a passo rapidinho, qualquer um pode fazer, tá bem democrático mesmo. Fui buscar lá então com o Nereu de Castro, comunicação na liturgia, e ele fala sobre a linguagem, tá? Da comunicação. O que acontece? Vamos lá, primeira pedra, antropologia religiosa, o uso da linguagem. Você vai fazer a liturgia, vamos sempre lembrar, eu tenho que ter a consciência mística, consciência litúrgica, consciência metafísica. Eu não estou indo para a praia, não estou indo para o camping, eu não estou indo para as minhas férias, eu não estou indo para a casa da vovó, estou indo para a casa de Deus. Estou indo para a casa de Deus, então eu vou ter que utilizar uma linguagem religiosa. Essa linguagem religiosa, ela vai fazer uma marca divisória entre o mundo profano e o mundo sagrado. Eu estou entrando no ambiente sagrado, eu estou entrando na casa de Deus. Essa é a primeira pedra que a religião coloca. Não fale o que você quiser diante de Deus. Não fale o que der na tua telha. Não é assim. Tanto Deus, o Altíssimo, tá? As ordens angelicais e também o sacerdócio humano, todos eles têm uma linguagem litúrgica. Com essa linguagem você reverencia a Deus. Com essa linguagem você adora a Deus. Essa daqui Deus te aceita. Uma linguagem profana, quer dizer, uma linguagem voltada para o mal, para ofender a Deus, essa daí não pode ser introduzida num ambiente religioso. Tanto é que um camarada que entra na nossa religião, né, na igreja, falando gíria, chamando todo mundo de imã, e aí, certo, firmeza, pouco tempo a gente está mudando ele. Porque se a gente não muda ele, ele se muda. Pouco tempo a linguagem de gíria dele fica para o lado de fora. Aqui entre nós, irmãos, paz do Senhor, tudo bem com você? Vamos abrir a palavra de Deus. Você vai ficando com uma linguagem mais rebuscada, mais formal, uma coisa assim, mais para todos, sabe? Sem ofender ninguém. O uso da linguagem é fundamental, tanto é que na nossa religião evangélica cristã, a oração a gente pode fazer isso, oração espontânea. E na oração você pode falar o que você quiser, que Deus não se ofende. Na fé cristã,
Deus não se ofende com a sua linguagem. Pode ser a linguagem mais chula, Deus não se ofende. Só não pode ser utilizada essa linguagem na hora da oração cultica, oração com todos, oração comunitária. Vamos dar a oportunidade para o irmão José Mauro fazer a oração. Pode ver que ele modifica o vocabulário dele na hora da oração. Ele não fala do jeito que ele fala com Deus com ninguém, e nem o Washington, e nem o professor Abraão, nem o Rogério. Você não vê ninguém falando: ah, senhor Abraão, eu estou aqui hoje para poder apresentar uma aula de antropologia religiosa. Fala assim? Não, chega aqui e fala: irmãos, a gente vai abrir aqui a Bíblia, nós vamos ler. Linguagem informal. Mas na hora da oração, o que a gente faz? Senhor, estamos aqui neste momento para poder agradecer a Ti por esse momento. Não tem toda uma formalidade? Já mudou. Aí a gente pergunta: Deus é formal ou Deus é informal? É porque quando nós estamos no ato litúrgico, nós não estamos falando com o Abraão, o José Mauro, o Washington ou o Rogério. Estamos falando com o divino que está do outro lado. E que, dependendo da linguagem que eu utilizo, eu me afundo, ele não me aceita mais. Quando você lê todo o Antigo Testamento, você vê o cuidado que se tem para se falar de Deus e com Deus. E não é problema de tradução, não. Os livros religiosos, eles são todos assim, igual a Bíblia. Tudo quanto é livro religioso que você lê, os Vedas que você lê, o Mahabharata, todos os livros, o Alcorão, o livro dos mortos dos egípcios, o Novo Testamento, todo quanto é livro que você lê religioso, a linguagem é uma linguagem bem apurada, entendeu? Uma linguagem litúrgica, cuidadosa. Até tem um texto em Provérbios que fala o seguinte: olha, guarda teu pé quando você entrar na casa de Deus. É para você saber que você está saindo do profano, tá? Profano, aquilo que está fora da revelação, e você está entrando no sagrado. Sagrado é onde o Deus está. Primeiro, então, você entra com a linguagem, uma linguagem que tem que ser sã e irrepreensível, de acordo com o apóstolo Paulo. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não tenha do que nos acusar, e se envergonhe. Agora, a gente vai estar descuidando muito, como a gente é evangélico, sabe? Neopentecostal, pentecostal, charabataia, né? A gente está descuidando da linguagem. O negócio está ficando assim, bem chulo, é caótico mesmo. A gente acha comum mesmo o uso de prancha, de surf, sabe? Skate, record e os negócios todos. A gente acha que é comum, é normal, é tribal. Para o aspecto da religião, isso aí é profano, isso aí é profanar o sagrado. É sacrificar um porco no altar. Tá bem? Tem animais que são animais limpos e tem animais que são animais impuros. Não pode trazer o impuro e colocar no lugar sagrado. Não vai ter um encontro com Deus. Para você que perdeu aqui a primeira parte da aula, tá? Eu estava explicando o que significa liturgia. E aí, liturgia significa caminho das pedras, tá? As pedras estão debaixo d'água. Eu tenho que pisar nas pedras para ter um encontro com Deus, e o Deus está do outro lado do rio. Se eu não pisar na pedra certa, eu me afogo. Então, se eu não utilizar a linguagem correta, Deus não vai me atender. Tanto é que os pais da igreja, e junto com os apóstolos, os judeus faziam 8 orações por dia. A gente vai falar sobre a oração. Eu não coloquei aqui, mas depois eu coloco. 8 orações por dia os judeus faziam. Mas não é 8 orações espontâneas que nem a gente faz. São 8 orações que estavam escritas para eles fazerem. Decora isso aqui. Decora isso aqui. Pegar uma criança como essa aqui, o filho do Washington, ou o meu filho, e mandava ele decorar. Oração que ele fazia em 2 minutos, igual a oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso. É uma oração escrita. 8 orações por dia, na hora certa. Porque se você não for na hora certa, o Deus não te atende. Chegou a hora da oração, você tem que estar lá. No mundo islâmico, são 5 orações diárias. 3 obrigatórias e 2 não obrigatórias, mas devem ser feitas também. 5 orações diárias. E eles têm um relógio da oração, tem até um aplicativo, se você quiser baixar aí, né? Aplicativo das orações do Islã. Ele te chama para a oração. Aí tem o azan. Quem é o azan? Ele é o trombeteiro, sabe? Ele é o cara que ele chama os muçulmanos para a oração. Aí ele começa a dizer, né? Venham muçulmanos, venham para a oração, a melhor das práticas. Ele fala isso em árabe, né? A melhor das práticas. Não tem outra coisa, vocês têm que ser um povo de oração. 5 orações diárias. E na oração islâmica,
na oração judaica, na oração budista, nas orações litúrgicas da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana tem um livro chamado Livro de Orações. Livro de Orações, você tem ideia? Igreja Católica, Igreja Ortodoxa Grega Oriental. Todas as orações são prescritas. Você não vai falar o que você quer diante de Deus. Você vai utilizar a linguagem que Deus vai te aceitar. São 8 orações, não é oração delongada, aquele negócio demorado, aquela ladainha, não. São orações curtas. Deus não tem tempo para perder com você falado. Deus já sabe, é onisciente. Então você vai falar o que Ele quer ouvir. Aí você fala, mas isso não é novidade. Não é novidade. Tem um livro chamado O Livro dos Mortos, dos egípcios. E no Livro dos Mortos são pequenos papiros, pequenos fragmentos de papiros, onde a pessoa decorava a vida inteira o que ela tinha que falar diante dos deuses. Eram 42 deuses que iam julgar ela do outro lado. E quando ela chegasse diante dos deuses, ela não podia ficar falando o que ela queria. Ela tinha que falar o que o Deus queria ouvir. O que é que o Deus quer ouvir? Isso aqui é importante, sabe? Para quem dá importância, né? Quem não dá importância não é importante. Mas é importante você ter esse conhecimento de que existe uma linguagem apropriada no reino ou no mundo religioso. Você vê que, por exemplo, um homem pergunta para o anjo, né? Qual é teu nome? Ele fala, não vou falar meu nome. Não é assim. Tem todo um cuidado. Na hora que vai trazer a revelação para Daniel, fala isso para Daniel. Não, aquilo está selado. Isso aqui está fechado. Os trovões não falam lá e Deus fala, não escreve não. Tem um cuidado, sim. Se eu não sei, porque eu sou evangélico, eu não sei qual que é a importância, porque eu sou evangélico, meus pastores não ensinaram, meus cursos de teologia não me ensinaram, quem sabe não seja esse justamente o problema que está acontecendo com a gente. A gente está falando o que quer, está desperdiçando palavras. Podemos não ser fundamentalistas, né? Exagerados, que nem Tertuliano mesmo. Tertuliano escrevia as orações dele antes dele fazer. Tertuliano, ele era um homem eloquente, ele podia falar o que ele quisesse, ele não errava nas palavras, mas diante de Deus ele escrevia a oração e dizia, quando vocês forem orar, vocês podem orar isso aqui, essa oração. Isso aqui não isso aqui não tem erro doutrinário, isso aqui não é uma blasfêmia, não ofende. Não impede você de fazer uma oração espontânea, desde que você faça a oração obrigatória. Oração obrigatória você não pode deixar de fazer, como o Pai Nosso, não pode deixar de fazer. É obrigatório você fazer. No mundo religioso se você não faz aquilo que você é obrigado a fazer, não adianta você fazer o que você quer fazer. Se você não cumpre as obrigações da religião, não vem trazer os seus apetrechos aqui. Faz o dever primeiro e o poder depois. O dever é aquilo que é obrigatório. O poder é pode ou não pode. Quer dizer, e agora a gente vai pensar, qual que é a linguagem que nós estamos utilizando diante de Deus? Nós vamos estreitar o assunto. Qual que é a linguagem que nós utilizamos no mundo litúrgico para comunicar a fé, comunicar o Espírito Santo, comunicar o Evangelho? Qual é a linguagem que nós estamos utilizando? Sendo que o livro sagrado, que é o nosso, é a Bíblia, usa uma linguagem sã e irrepreensível, Jesus usou uma linguagem sã e irrepreensível, os apóstolos utilizaram e nós. Isso no contato com o divino. Você vê a oração de Jesus para Deus, é uma oração belíssima, né? Pai Santo, Pai Justo, é algo lindo, né? E vem o uso do símbolo. Vou dar uma pausa aqui e a gente já comenta. Bem, o uso do símbolo no mundo religioso.